Bem-vindo ao podcast A Bíblia Nossa de Cada Dia, onde mergulhamos nas Escrituras Sagradas, capítulo por capítulo, para encontrar sabedoria, orientação e inspiração para nossas vidas. Juntos exploraremos as histórias, os ensinamentos e os temas profundos da Bíblia, descobrindo como a palavra de Deus pode nos transformar e nos ajudar a viver uma vida plena e significativa. Prepare-se para uma jornada de fé, conhecimento e crescimento espiritual. Que bom que você está aqui para nós meditarmos em Números capítulo 5. E eu já peço desculpas a você pela minha voz de taquara rachada, que eu já percebi que hoje acordou um pouquinho diferente. E aí, como você está hoje? Eu espero que você esteja bem e que Deus, em nome de Jesus, te fortaleça nesse dia para tudo aquilo que você precisa fazer em nome de Jesus. Bom, Números capítulo 5 vai trazer, do meu ponto de vista, 3 assuntos diferentes. Vai falar sobre a questão da contaminação do arraial, vai falar a respeito da lei da restituição e vai falar de um assunto um pouco interessante, que é a questão do ciúme. Então vamos abordar rapidamente cada um dos 3, porque o que eu vejo de maneira geral é que esse capítulo vai trazer para nós, da parte de Deus, algumas orientações a respeito de como se manter um ambiente de pureza, que era isso que Deus queria, a santificação do povo. No princípio do capítulo, lá do versículo 1 até o 4, vai falar a respeito dessa questão do leproso, daquele que tivesse algum tipo de fluxo, ou seja, alguma doença ou impureza sexual, e daquele que tivesse tocado no morto, em algum morto. Nós já vimos em Levíticos que Deus, Levítico, eu sempre coloco um S no final, gente. Nós vimos em Levítico que o Senhor havia dado várias leis a respeito da purificação. Então, aqui, de maneira muito breve, Moisés vai dizer: se alguém estiver passando por alguma situação dessas, que já foi outrora mencionada, essa pessoa deveria ser retirada do arraial. Sim, deixada à parte, cuidada à parte, mas não deveria contaminar o restante. O todo não deveria sofrer pela parte. Sei que talvez isso possa parecer algo estranho para os nossos ouvidos, porque dá a impressão que eles estão sendo segregados, mas é perfeitamente compreensível pelo tipo de vida que eles estavam vivendo, essa vida nômade. Eles estavam indo rumo à Terra Prometida e o Senhor estava realmente primando por alguns padrões de conduta. Então, se a pessoa tocasse em um morto, como ela já havia sido, vamos dizer assim, orientada para não fazer porque ela se tornaria imundo, ok, era um direito dela, mas ela perderia a possibilidade de estar no arraial, assim como se ela tivesse tido alguma contaminação sexual por ter feito algo que Deus não mandou fazer. Ela teria a liberdade de fazer as escolhas dela? Ela teria, mas ela seria tirada do arraial. Por quê? Porque a contaminação da maioria era algo que deveria ser evitado, visto que aquele que estava trazendo a contaminação era uma pessoa que tinha feito uma escolha própria. A escolha de um não poderia trazer consequências para os demais. E na continuação do texto, o Senhor também vai trazer para nós algo que nós vimos lá no livro de Levítico, que era a questão da restituição. Do versículo 5 ao versículo 10, agora não está falando de você retirar aquele que está contaminado, mas aquele que errou, que é um tipo de contaminação também, porque quando alguém erra contra o outro causa dor, causa tristeza. Aquele que errou não deveria simplesmente ser segregado. Ao contrário, ele deveria restituir aquele que ele deveria ter, aquele que ele tinha ofendido. Então, se uma pessoa causasse dano, ela precisava reparar, não contra o Estado, não contra os governantes, mas reparar contra a pessoa, dando à pessoa a restituição e inclusive um valor a mais, para ser justo. Óbvio que se não houvesse ali um parente que pudesse receber essa restituição, se não houvesse a pessoa, então sim, era encaminhado para o sacerdote. Mas
o que deixa muito claro esse trecho da palavra de Deus, e se você não acompanhou Levítico comigo, talvez esteja um pouco rasa essa minha explicação, mas o que deixa muito claro é que o que o Senhor estimulava era que aqueles que pecassem contra o seu próximo, além de pedir perdão, além de se consertar socialmente, eles também restituíssem aquilo que foi roubado, inclusive acrescentando ali o quinto, os 20%. Então veja, a primeira parte do capítulo fala a respeito de a segregação, a separação, a retirada de pessoas que contaminavam o arraial para que a maioria não fosse contaminada. A segunda parte do texto vai falar a respeito de restituir alguém quando uma pessoa tivesse agido de maneira leviana, agido de maneira maldosa, ou, enfim, ainda que não tivesse feito de propósito, se ela causou dano, ela precisava reparar aquilo que ela havia cometido. E por último, queridos, do versículo 11 até o versículo 31, nós vamos ver um assunto interessante sendo abordado na palavra de Deus. Eu digo interessante porque às vezes as pessoas, quando não conhecem a palavra ou não conhecem Deus, acham que Deus não se preocupa com as minúcias do nosso dia a dia, não é verdade? Mas Deus não é assim, ao contrário. Na palavra ele vai escrever sobre vários temas que fazem sentido da nossa vida, a respeito de tudo aquilo que o homem é na sua essência, muitas vezes carnal e dependente da sua própria força. Deus aqui vai falar do ciúme, mas Deus vai falar do ciúme de duas maneiras. Primeiro, quando realmente uma mulher foi infiel ao seu esposo, ao seu marido, e acabou tendo um relacionamento com outra pessoa, só que não tem testemunhas, ou seja, contra ela pecou, tá bom? Ela pecou, mas contra ela há acusação, mas não há provas. E também vai falar a respeito de quando a pessoa, o esposo, o marido, tem um ciúmes. O versículo 14 vai chamar de espírito de ciúmes. E quando esse marido tem um espírito de ciúmes, e por ela ter se contaminado ou não, algo deveria ser feito. Interessante ver Deus abordando através de Moisés esse assunto, porque significa que o Senhor se importava com os casamentos. E a última coisa que ele queria é que houvesse um repúdio, houvesse um divórcio, sem que houvesse realidade, um fato concreto para que isso acontecesse. Só acusar a mulher ou só ter ciúmes da mulher não seria justo. Aliás, aproveito para mencionar para você que Gálatas, ou seja, um texto lá do Novo Testamento, Gálatas capítulo 5, do verso 19 até o verso 21, Gálatas aponta que o ciúme é uma obra da carne, ou seja, é algo que é possível que a pessoa viva quando ela está vivendo os sentimentos à sua maneira, porque pessoas que vivem a moda de Deus, quando sentem um ciúme, por exemplo, elas deveriam conversar com o seu cônjuge, buscar diante de Deus a raiz daquele ciúme e às vezes até em oração com o seu parceiro, definir algo que, vamos dizer assim, desarmasse essa armadilha do ciúme. A gente vai ver uma coisa semelhante aqui no texto de Números, porque o homem deveria levar a sua esposa diante do sacerdote e uma das primeiras coisas que diz é que ele deveria levar, sabe o quê? Uma oferta por ela. Sim, é isso mesmo. Lá no versículo 15 vai dizer que se o homem estivesse com ciúmes dessa esposa ou achando que ela o havia traído, ele deveria ir diante do sacerdote e oferecer por ela uma oferta. O que significa isso? Bom, ele estava indo diante do sacerdote levando uma oferta para que o pecado dela fosse perdoado. Mas lógico que isso precisaria ser resolvido. Problemas não são cobertos, problemas são resolvidos. Então aqui o que nós vamos ver na descrição de Números é que sim, o sacerdote iria escrever ali uma carta, levá-la a fazer uma declaração, ela tomaria águas amargas e se essa água que tinha ali o pó do santuário, se essa água que é chamada de água amarga realmente causasse algum tipo de consequência física no corpo dela, isso denunciaria que sim, ela era culpada do seu pecado. Mas, caso ela bebesse aquela água e não fizesse absolutamente nada a ela, então isso provaria publicamente que ela era inocente.
e que aquele ciúme era infundado. Louvado seja Deus, né, meus queridos, que hoje isso não faz mais parte, isso não faz mais sentido para a nossa cultura. Mas para aquela cultura, isso era como a prova dos 9. Era como expor a família àquela situação de, ok, vamos diante de Deus. Vamos pedir ao Senhor que prove, porque Ele vê todas as coisas. E então, quando aquela mulher tomasse aquela água, se ela passasse ilesa, saberiam então que aquela acusação, aquele ciúme era infundado. E o seu marido poderia ter tranquilidade em saber que tudo aquilo que ele estava pensando, na verdade, não procedia da verdade, né? Agora, e para os dias atuais, hein, gente? Graças a Deus não tem água amarga para ninguém beber. Mas provocar ciúmes, e eu aproveito para finalizar o capítulo assim, provocar ciúmes também é errado. Mas o que é que provoca os ciúmes, né? Porque às vezes você pode estar me ouvindo e pensando, mas Rita, tem esposas, tem maridos que são ciumentos sem medida. Eles vivem nesse pecado aí de Gálatas e eles fazem com que a esposa tenha que provar a cada passo que não está fazendo nada errado. Olha, queridos, eu vou falar uma coisa para você que ao longo da vida cristã eu já vi bastante vezes acontecendo. Às vezes o ciúme é uma situação que a pessoa realmente tem dentro do coração dela, ou porque viu os pais se separarem, porque viu o divórcio dentro da sua própria casa, porque já foi traído por uma pessoa, enfim. Existem várias razões. Às vezes é só porque a pessoa tem uma baixa autoestima, então ela pensa que o outro vai abandoná-la na primeira oportunidade. Eu diria para você, se você está dentro de um relacionamento em que a pessoa tem ciúmes, vocês precisam orar e conversar. Assim como este homem, que tivesse algum tipo de desconfiança, tinha que se chegar diante do sacerdote com a sua mulher, ou seja, o sacerdote era o representante de Deus, na verdade, vocês não precisam de representante nenhum, vocês podem ir os dois diretamente falar com o Senhor. E podem começar, inclusive, pedindo perdão ao Senhor em oração pelos ciúmes, que é um pecado, e pedir a Deus que dê estratégia para vocês, para que esse inimigo, que é o ciúmes, que muitas vezes causa muita raiva na gente, não venha vencer. E quais são as estratégias? Bom, uma conversa franca com o seu cônjuge vai deixar claro para ele quais são as coisas que te incomodam, tanto o homem quanto a mulher. Obviamente que algumas coisas são gritantes, né, gente? Casais que, trazendo isso para a nossa realidade, né? Casais que não permitem que o outro acesse o celular. É uma coisa muito triste, né, gente? O cônjuge, né, o marido e a esposa deveriam andar em unidade. Não tem nada que eu faça no meu celular que meu marido não possa ver. Não tem nada que ele faça no celular dele que eu não possa ver. E se isso não é uma verdade, então isso é um problema. Porque se diante do Senhor nós somos dois que nos tornamos um, pense só, nós também deveríamos ter muita limpeza no nosso caráter, muita transparência para compartilhar com o nosso cônjuge tudo que fazemos. A localização de onde estamos, se vamos sair, com quem vamos sair, se vamos participar de algo, quem estará presente. Sabe, queridos, ninguém é obrigado a se casar, mas a partir do momento que a gente contrai um matrimônio e a gente começa a construir uma família, a nossa vida de solteiro ficou para trás. Às vezes, como eu disse, o ciúme ele é gerado por algo que precisa ser curado dentro do coração de uma pessoa. Ela tem os ciúmes porque ela tem uma marca. Agora, muitas vezes é verdade que o ciúme ele é fruto de um comportamento errado de uma das partes. E a pessoa vai adoecendo, a pessoa vai ficando triste e infeliz e se sentindo não amada. Ou seja, se não estamos preparados para abandonar a vida de solteiro, melhor que não casemos. Não é justo diante de Deus causar tristeza, fazer o inferno na vida de um e do outro, só porque a gente quer ter um comportamento diferente dentro da aliança do casamento, né? Somos dois que nos tornamos um diante de Deus e o matrimônio é santo. E aqui no caso, a mulher sim, ela levaria a sua iniquidade se ela tivesse pecado, principalmente por estar escondendo, né? Por tentar sair ilesa do adultério que ela cometeu. Então é sobre isso. É um capítulo para falar a respeito de limpeza e de buscar a Deus quando se tem desconfiança. Quando os homens não podem dizer se uma coisa está certa ou errada, somente Deus mesmo com o poder sobrenatural para, nos nossos dias, né, responder a nossa oração e trazer à luz aquilo que está oculto. Somente Ele, gente.
Naquela época eles procuravam o sacerdote, bebiam ali aquela água amarga e, vamos dizer assim, o reflexo da situação, né, o resultado da situação apareceria no corpo da mulher. Mas hoje em dia nós podemos orar e Deus mesmo faz com que aquilo que esteja oculto seja revelado. Deus abençoe muito você. Até o próximo capítulo, se o bom Deus permitir, em nome de Jesus. E se você ficou até agora, não vai embora não. Agora é hora de você curtir, comentar, compartilhar esta palavra, porque se ela abençoou você, ela pode abençoar outra pessoa também. E lógico, se inscreva no canal, ative o sininho, assim você não perde os próximos episódios. Deus te abençoe e até lá!